Bom dia a todos. Bom, estamos aqui hoje para a nossa 47ª reunião do Fórum Permanente de Direitos de Família, para debatermos aqui o direito de família no novo Código de Processo Civil. Vamos começar com o nosso brilhante debatedor, Dr. Leone Lopes de Oliveira, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor, escritor, que já é nosso colaborador aqui de longa data, né? Dispensa maiores comentários, o seu currículo é conhecido, para começarmos a falar, então, sobre casamento, divórcio, separação. Não é isso? Então. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite que me é formulado pela Emerge, na pessoa da doutora Kátia Monerá, saudar aqui os palestrantes, os verdadeiros palestrantes, que, na verdade, a minha fala será um breve aperitivo para... Pois não, vamos chamar os membros do fórum. Sempre eu dou alguma gafe, esqueci de chamar os membros do Fórum Permanente para compor a mesa, não é? Meu Deus do céu, como sempre eu esqueço alguma coisa. Então, doutora Andréa Cortes Lopes, juiz da 18ª Vara de Família, por favor, à mesa. Doutora Mônica Fabião, também membro do nosso fórum, juíza da 13ª Vara de Família da Comarca da Capital. Outro membro do fórum, doutora Regina Fábricas, juíza da 9ª Vara de Família da Comarca da Capital. Doutora Glícia Brasil, psicóloga das Varas de Família da Comarca da Capital. Nossa sempre querida membro honorário do Fórum de Direitos de Família, doutora Kátia Maciel, procuradora de Justiça. E vamos colocar a doutora Maria Celeste, que nunca compareceu? Vamos? Olá, doutora Maria Celeste. Participar do nosso fórum. Vai ter que arrumar uma cadeira agora. Ah, é? Não, está ali. Aqui. Você está ali embaixo. E eu vou sentar ali embaixo. Por quê? Porque é do lado da Regina. E chegou nosso brilhante palestrante, doutor Didier, doutor Fred Didier. Novamente, vou passar a palavra ao doutor Leone. Pois bem. Então, como dizia eu me lembro de uma passagem do professor Nelson Neri, lá na nossa Academia Brasileira de Direito Civil. O Nelson Neri dizia que ele, quando estava estudando na Alemanha, ele, após assistir uma aula, no intervalo, virou-se para um colega de turma na hora do cafezinho e perguntou assim: vem cá, o professor falou esse negócio aqui, o que você pensa sobre isso? O que você acha? E o colega dele falou assim: você me aguarde, que eu vou estudar e amanhã eu lhe digo. No dia seguinte, esse colega chegou com uma lista de livros, com o número de páginas marcadas, e disse: olha, eu procurei no livro tal, 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 o autor tal diz isso, aquele diz aquilo, aquele outro diz aquilo, me parece que pode ser isso. Se você quiser aumentar a sua pesquisa, está aqui já as páginas. Ele disse: imagine no Brasil. No Brasil, como dizia o professor Barbosa Moreira, Deus deu ao brasileiro um poder grande de achar sem procurar. Não é? As pessoas acham logo de plano. E como eu não queria também
ainda mais numa matéria que não me diz respeito, que eu não sou especialista, que é o processo civil, principalmente diante de dois grandes processualistas, que é o Alexandre Câmara e o Fred Didier, estão com duas obras belíssimas. O professor Didier está, além de participar na obra da professora Tereza Vambier, também está reescrevendo o seu curso de Direito Processual Civil, já saíram 2 volumes, não é isso? O professor Alexandre Câmara está lançando também o seu novo Direito Processual Civil, em um volume, que lembra aquele novo Direito Processual Civil do professor José Carlos Barbosa Moreira. E a gente fica triste quando, no prefácio, até comentava com ele disse que não vai mais relançar os lições, que saíram mais de 20 edições, não é? E possivelmente poderá escrever uma outra obra ainda que naqueles moldes. Mas, para dizer que eu procurei mesmo, além dessas obras, evidentemente, que foram o norte, ainda tem alguns, eu vejo que há alunos aqui que têm interesse em saber as obras mais recentes do processo civil. Vou me limitar a dizer aquelas que eu comprei e li na parte que diz respeito à matéria do direito de família, ok, para os senhores? Então, a professora Tereza Vambier, ela tem 2 obras em que ela é coordenadora, uma, inclusive, que participa o professor Fred Didier, que é Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, e uma outra com outros autores, que chama-se Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. O professor Carreira Alvim está saltando os comentários ao Código de Processo Civil dele, já saíram 5 volumes, não é? O volume 1, 2, 3, 4 e 5, deve ser uma obra longa, talvez 10 volumes, não sei. Ainda temos Arthur César de Souza, Código de Processo Civil, soltou o volume 1, o professor Leonardo Greco já soltou Instituições de Processo Civil, os volumes 1 e 2. Ainda tem o professor Scarpinella, Cássio Scarpinella Bueno, já publicou o novo Código de Processo Civil anotado e Manual de Direito Processual Civil. O professor Alexandre Câmara está aqui, eu já comentei, é o novo Processo Civil brasileiro. O professor Marinoni também está com 2 obras, o novo Processo Civil, em 1 volume, e Código de Processo Civil comentado. E há um livro que não diz respeito propriamente à nossa matéria, mas é muito interessante, que é sobre prova. O nome do livro é Prova e Convicção, do professor Marinoni, com Arenhat. Ainda temos uma obra de Alexandre Flexão, Novo Código de Processo Civil. Gajardoni e outros autores também lançaram o volume 1, que é só a Teoria Geral de Processo Civil, e o professor Araquém de Assis soltou agora uma obra opulenta em 4 volumes, cada um com mais de 1000 páginas, chamada Processo Civil Brasileiro, e agora eu adquiri, mais recentemente, uma obra, Comentários ao Código Civil, do professor Cabral e Kramer. Bom, vamos começar pela questão da competência. Eu vou seguir mais ou menos a ordem dos artigos no Código, mais ou menos centralizando o que é competência, o que é Ministério Público, separação judicial, litigiosa e consensual, alimentos, se der tempo, né? Talvez não dê tempo para chegar tanto, e acho que na tutela e curatela será quase que impossível. Na competência, nós tivemos, em vara de família, umas alterações substanciais. Ela está concentrada, e vejo que vários têm o código, no artigo 53, número 1, que diz: é competente o foro. E vem o número 1 para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento e dissolução de união estável, e aí traz os critérios: domicílio do guardião do filho incapaz, domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio. Esses autores que li, a sua infinita maioria, vem afirmando que esse elenco das ações aqui do inciso 1 é um elenco meramente exemplificativo. Também, nesse sentido, é o enunciado 72 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. É um caso de competência territorial e, na hipótese, trata-se de foro subsidiário, como fala o professor Didier, isto é, o primeiro prefere o segundo prefere o terceiro, ou foros sucessivos, como fala o professor Flávio Galdino. Aqui já podem observar que, ao tratar da competência, e mais adiante, quando falarmos da separação das ações litigiosas e das consensuais,
o CPC se refere expressamente à separação. E aí vem aquela grande divergência que existe no âmbito do direito civil, se ainda estaria em vigor após a emenda constitucional, se ainda estaria em vigor a separação judicial em nosso país. Eu tenho uma posição firmada sobre o assunto, mas não sou fanático, não é? Eu costumo dizer que nós, do direito, somos extremamente democráticos até o tempo em que alguém não emite uma opinião contrária à nossa, não é verdade? Nesse momento, passamos a ser quase todos que psicopatas agressivos, a gente percebe isso, né? Mas, enquanto concordo, nós somos extremamente democráticos. Eu, particularmente, acho que, desde a emenda 66, não há mais separação judicial, mas reconheço que essa afirmativa também não é uma afirmativa de conteúdo absoluto, como, aliás, quase tudo em direito. Por quê? O texto constitucional peca na sua redação quando ele diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Olha, se se pode, já dá um ar de que seria uma faculdade e, portanto, poderia ainda se utilizar da separação judicial. Corroborando tese no sentido contrário ao que eu penso, e aí é o que eu digo, eu sou democrático mesmo, acho que foram 15 anos de análise 3 vezes por semana que também consegue manter essa isenção. Aquela resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da separação de divórcio extrajudicial, logo após a emenda, fez uma reforma e manteve a separação judicial como estando em vigor, porque continua regulamentando. Além disso, os enunciados, tanto do CJF, como lá da minha Academia Brasileira de Direito Civil, emitiram enunciados dizendo que a separação judicial continua em vigor. Os dois enunciados, lá na nossa, inclusive, um voto foi bastante apertado, eu não participei da outra, mas parece também que foi. Ficaram vencidos eu, o professor Capanema, Carlos Roberto Gonçalves e mais outros, mas se aprovou dizendo que a separação judicial estava em vigor. Vem agora o Código e trata da separação judicial nas 3 hipóteses, quando vai tratar de competência, quando trata das ações litigiosas e quando trata das consensuais. Aqui, elogiando a manutenção, vocês têm vários autores, o professor Neri, o professor Leonardo Greco, o professor Scarpinella, ele diz o seguinte, professor Scarpinella, isso é um problema dos civilistas, os processualistas não têm que se meter nisso e deve só criar meios de acesso ao Poder Judiciário. Então, fica aí aberto a questão, não é, de se estaria ou não em vigor a separação judicial. Parece que a tendência do Código mesmo é de que permanece esse instituto da separação e não estaria expurgado do ordenamento jurídico prático, né? Uma observação é que eliminou-se aquele foro privilegiado da mulher. Eu já, há muito tempo, desde 88, quando estabeleceu a isonomia entre os sexos, eu achava que esse foro era inconstitucional, porque feria a isonomia, o foro privilegiado da mulher. Esse foro foi expurgado do CPC, me parece que andou bem aí. Aqui acontece o seguinte, no inciso 1 fala assim, o primeiro critério para estabelecer do guardião do filho incapaz. Bom, e na guarda compartilhada? Qual será o foro competente? Aqui, defendendo que é o domicílio do réu, se pronuncia o professor Didier, nesse volume 1 do curso dele, na página 223, ele diz assim, se houver guarda compartilhada, o foro deve ser o do domicílio do réu, já que ele também é guardião do incapaz. O professor Alexandre Câmara sustenta que, nos casos de guarda compartilhada e vivendo os genitores em lugares diferentes, ambos os foros serão concorrentemente competentes, está nesse livro Novo Direito Processual Civil, na página 50. E quando houver guarda de terceiro? O professor Câmara também entende que haverá hipótese de foro concorrente, não é? Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerada a preferência do grau de parentesco, que é o que diz o parágrafo 5º do 1584. Né? Lá, o Código Civil, ele fala na cidade
do domicílio quando se trata de guarda compartilhada. Então, aqui, realmente, a jurisprudência vai ter que se pronunciar e aguardamos o pronunciamento dos processualistas presentes, exatamente, né, para desenvolver essa questão do foro quando houver guarda compartilhada. Poderia se discutir se iria a guarda judicial ou guarda de fato. Me parece que deve prevalecer a guarda de fato, que é aquela que vai beneficiar efetivamente a proteção do menor. Na verdade, isso já é um reflexo, essa norma, da súmula 383 do STJ, que diz a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor, em princípio do foro do domicílio do detentor da guarda. E depois, os foros sucessivos, se não houver guardião de filho menor, é do último domicílio do casal, e não havendo nenhum deles estando no último domicílio em que viviam, é do domicílio do réu, vai para a regra geral. Competência para ação de alimentos. Aqui manteve-se o mesmo critério, é o 53.2, que já existe atualmente, né? Diz, é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Me parece que aqui o Código talvez tenha dito menos do que deveria. Não somente as ações em que se pedem, mas também aquelas em que se oferecem, as ações revisionais, não é, de exoneração. Poderia até se argumentar, se for que se oferecem, ele seria réu, prevalecia já o princípio geral do domicílio do réu, mas não se enquadra quando for uma revisional demandada pela criança, pelo adolescente, pelo alimentando, enfim. Mas, né, alguns autores também fazem essa observação de que, na verdade, quando se fala aqui em que se pede alimentos, também aquelas em que se oferecem alimentos. Uma questão que talvez possa causar dúvida é a questão dos alimentos decorrentes de ato ilícito. Isto é, essa norma de competência e a aplicação será para qualquer tipo de alimento, inclusive indenizatório e oriundo de lei, direito de família, ou somente para o direito de família, né? O professor Marinoni, no Código de Processo Civil comentado, na página 140, ele entende que deve ser o domicílio do réu quando se tratar de alimentos decorrentes de ato ilícito. Já o professor Araquém de Assis, no volume 1 dessa obra que falei, na página 1132, ele sustenta que é o domicílio do alimentando. Já vem que há uma divergência aí na questão do foro do alimentando quando se trata de alimentos decorrentes de ato ilícito. O Código também criou, e agora é uma novidade, pelo menos em termos de CPC, o foro privilegiado do idoso, e diz lá o artigo 53.3, é competente o foro do lugar da residência do idoso para a causa que versem sobre o direito previsto no respectivo estatuto, né? Então, aqui procura facilitar o acesso à justiça por parte do idoso. Uma questão interessante que eu discutia numa palestra que fazia lá para o Ministério Público, até a Kátia participava, que era um possível conflito que pode ocorrer aqui. Uma ação de alimentos pedido pelo filho em face de um idoso. Então, o filho, como alimentando, tem um foro privilegiado e o idoso também tem foro privilegiado. Há que se compatibilizar nessa hipótese qual seria o foro competente para a ação de alimentos. Se iria prevalecer o foro da criança ou do adolescente ou se iria prevalecer o foro do idoso. Lá, várias promotoras e procuradores ligados à infância e da juventude sustentaram que devia prevalecer o foro da criança e do adolescente por ter um amparo constitucional, né? Eu também estou tendendo a esse pensamento. Cadê a Kátia, que até sustentava isso lá? Estou com uma tendência de achar que nesse conflito deveria prevalecer o foro da criança e do adolescente. Atuação do Ministério Público. Aqui houve uma redução drástica das funções do Ministério Público no processo civil. Redução essa de atuação que já vinha refletindo posição do Conselho Nacional do Ministério Público e várias resoluções dos estados, no caso do Rio de Janeiro, da Resolução 30. Agora,
o artigo 178 diz o seguinte: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, não usa mais a expressão fiscal da lei, agora é fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos. E o parágrafo único esclarece algo que já era um pleito de vários promotores e de vários ministérios públicos estaduais, que afirma: a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese da intervenção do Ministério Público. Logo, aquela hipótese de que o Ministério Público interviria em ações de Estado hoje não prevalece mais. Nós vamos ver mais à frente, quando tratarmos de família, que vai ter uma outra norma do CPC que vai reiterar que o Ministério Público só irá intervir nas ações de incapaz. Então, na verdade, quando é que haverá a intervenção do Ministério Público? Primeiro, quando previsto na Constituição da República. Segundo, quando previsto em lei, porque pode a lei especificar que, naquele caso, o Ministério Público deve intervir. Por exemplo, o próprio CPC, no 734, parágrafo 1º, quando vai tratar de alteração do regime de bens, indica que haverá intervenção ministerial nesse caso. E nessas hipóteses, o 178 aqui descritas. E a falta de intimação do Ministério Público? Aqui também a lei adotou um posicionamento, o CPC, que havia um conflito grande, desembargadora Cátia, no âmbito ministerial, entre posições de promotores que atuam no primeiro grau e procuradores de justiça que atuam no segundo grau, não é? Grande parte dos primeiros diziam que, quando o Ministério Público, no primeiro grau, não era intimado, o processo era nulo, irreversivelmente. Alguns procuradores diziam não, mas se eu que sou Ministério Público, princípio da unidade, se eu intervenho e não vejo prejuízo, não deverá se decretar nulidade. O CPC fez essa segunda opção. Ele diz lá: é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito. É o 279 do CPC. Mas, lá no parágrafo 2º, vai dizer: a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. É o princípio de aproveitamento dos atos processuais. Eu acho que isto é razoável. Me parece que era um desfavor até contra o próprio incapaz. O processo correu e, por descuido do magistrado, enfim, dos advogados também que não requereram, o Ministério Público não participou no feito que tenha um incapaz, um menor, por exemplo. E, após sentença, verifica-se que a sentença foi favorável ao incapaz, que não houve nenhum prejuízo, que correu tudo como deveria correr, tudo como dantes no quartel de Abrantes, e aí diz: não, vamos anular e fazer voltar até onde deveria ter a intervenção do Ministério Público. Não me parece razoável. Acho que cabe ao Procurador de Justiça verificar se há ou não prejuízo. Não tendo prejuízo, ele fala no feito e o feito prossegue normalmente. Me parece que essa é a melhor posição. Para nós, direito de família, uma satisfação grande o novo CPC, não é? Porque ele agora criou um capítulo dedicado às ações de família que não existia anteriormente, um capítulo destacado com essa finalidade. E aí vem o 693, vamos dar um salto, e ele vai dizer: as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, aqui de novo acentua a separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Um outro aspecto interessante é que agora expressamente o Código trata da união estável, não é? E dá o meio processual tanto para o seu reconhecimento como para o pleito da sua extinção, né? Na primeira hipótese, um pedido declaratório, na segunda, constitutivo negativo. Evidentemente que essas ações podem ser cumuladas. E o parágrafo único deixa ao cargo de lei extravagante, de lei específica, tanto as ações de alimentos como as ações que versem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas vão continuar correndo pelo rito próprio delas. O CPC ele tem uma intenção compulsiva e elogiável da questão da composição dos consensuais, de se resolver consensualmente as lides em geral, e especificamente isso é maximizado quando trata das ações de família. Diz lá o 694, nas ações de família,
todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio de profissional de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Veja que o código todo ele vem falando em consenso. Lá no artigo 3º, porque estão anotando, parágrafo 2º e 3º, quando trata das normas fundamentais, vai dizer que é dever de todos, dos advogados, do membro do Ministério Público, não é? De todos, tentar que a solução seja feita de maneira consensual. Também, lá o 154, no inciso 6º, vai dizer que o oficial de justiça deve certificar no mandado a questão da possibilidade de acordo, norma essa até que o professor Carreira Alvim disse que é uma grande quimera, porque isso não teria grande eficácia na prática. Também há um capítulo inteiro que trata de conciliadores e mediadores, que é o 165 e 175, e o artigo 334, que trata da audiência de conciliação e mediação. Nessas ações litigiosas de separação, divórcio, união estável, estabelecimento, reconhecimento ou extinção, o réu não é mais citado para contestar. O réu agora é citado para a ação de conciliação. É o artigo 695. Recebida a petição inicial, e se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Então, o réu agora é citado para essa audiência de conciliação. Aqui não se aplica a possibilidade de renúncia prévia à conciliação prevista lá no Código Civil. Quer dizer, o parágrafo 5º do 334 não se aplica para as ações de família. Nesse sentido, Marinoni, Kramer e Matias e tantos outros, né? E há incidência do parágrafo 8º do 334, na hipótese de atentado ao ordenamento jurídico, ao não comparecimento à audiência. Então, ele é citado para conciliar e não para contestar. Há uma norma do parágrafo 1º que eu não sei, a intenção é ótima, mas também não sei se ela vai ser utilizada na prática, pelo menos para os públicos em que tinham predominantemente advogados na plateia, quase todos disseram que não funcionaria. Acho que a intenção é boa e válida. É o parágrafo 1º do 695, que diz assim: o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado da cópia da petição inicial. Desacompanhado da cópia da petição inicial. Assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Vários advogados disseram que será raro a hipótese do advogado ir para uma audiência de conciliação sem ter ideia da cópia da petição inicial, né? Os advogados todos dizem, não, eu não vou com o meu cliente, seria até uma temeridade, uma leviandade da minha parte, partir para uma audiência que pode estar se alegando sabe-se lá o quê, né? Uma alienação parental, e eu comparecer sem ciência da inicial. Isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, é louvável a norma, eu vejo um mérito nela. Por quê? O que provavelmente ocorrerá na prática, no dia a dia, qual é? O réu não terá ciência daquela petição inicial, que normalmente vem com umas tintas fortes, carregadas, não é verdade? Então, o advogado, e se o advogado seguir aquele mandamento lá do artigo 3º, parágrafo 1º e 2º, que diz que é dever do advogado procurar a conciliação, aliás, norma que é prevista no artigo 2º do Código de Ética dos Advogados, que determina a mesma coisa, procurar o consenso. Esse advogado, consultando os autos ou eletrônicos ou físicos, porque a última parte permite, assegurado ao réu o direito de examinar o conteúdo a qualquer tempo, esse advogado vai poder ler a petição inicial e pode já, se tiver essa consciência de conciliação, passar para o cliente aqueles fatos já amenizados, sem tanta carga emocional, como só ia acontecer nas petições iniciais. Então, eu vejo um mérito no dispositivo legal. Mas acho também que, na maioria das hipóteses, os advogados irão primeiro tomar conhecimento para comparecer a essa audiência. Essa citação deve ser com antecedência de 15 dias,
para a data de audiência, e diz lá o parágrafo 3º que a citação será feita na pessoa do réu, que, evidentemente, não impede que seja feita uma citação com hora certa. Ainda exige a lei a presença dos advogados e dos defensores para comparecer a essa audiência. Essa audiência de mediação e conciliação, para usar um termo que está na moda hoje nos jornais, ela pode ser fatiada em várias sessões, não é? Pode ser fatiada em várias sessões. Diz lá, a audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual. Aqui, me parece, e também é já o entendimento de alguns autores, de que não se aplica para o juiz de família e para a vara de família o parágrafo 4º do artigo 313, que estabelece um limite de suspensão no máximo de 6 meses. Aqui não se aplica. Aqui, tantas quantas sejam necessárias. Parece que seria mesmo, não é, um desfavor, se porque passou 15 dias a mais dos 6 meses fixados, os profissionais multidisciplinar, psicólogo, assistente social, dizem que estão quase viabilizando uma solução consensual, vetar-se isso. Então, já há também vários autores que sustentam essa hipótese. E uma coisa clara que tranquiliza a todos, inclusive os advogados, não é o parágrafo 2º do artigo 165, que diz: vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimação para que as partes conciliem. Salvo engano, não sei, os professores aqui, professores vão poder informar, acho que isso também foi de um enunciado daquele Fórum Permanente de Processualistas Civis, acho que também estabeleceram isso lá, né? Mas está no parágrafo 2º do artigo 65, vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimação para que as partes conciliem. E se não houver acordo depois disso tudo? Bom, se não houver acordo, vamos passar para o procedimento comum. Diz lá, o 697, não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. Então, abre-se a partir da última, se foi fatiado em sessões, a partir da última sessão, passa a contar o prazo de 15 dias para o réu apresentar contestação ou reconvenção. O professor Scapinella, ele lembra até uma hipótese que eu achei interessante, está no curso dele. Ele diz assim, se por acaso, e pode ocorrer, que não vai cópia da inicial, no mandado de citação já vimos, e pode ocorrer que o advogado não tenha, ou o próprio réu não tenha tomado cuidado de usar aquela faculdade de consultar eletrônico ou no processo físico e obter com isso a cópia da inicial. Então, diz ele que nessa fase processual, diz ele, sem acordo, o juiz entregará a cópia da inicial ao réu e ao seu advogado defensor, possibilitando o contraditório. Me parece que é uma cautela que deve ser feita. Então, o juiz disponibiliza a cópia da inicial para a parte. Aquilo que falei do Ministério Público em relação aos incapazes, isso é reiterado no artigo 698, agora especificamente para as ações de família, que vai dizer, nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente após a homologação. Então, reitera que a atuação ministerial é quando há incapaz. Logo, quando há processo em que há incapaz e ele deixou de ser incapaz, cessa a intervenção ministerial no feito. O 699, ele cria uma norma extremamente louvável, mas que vai demandar uma certa infraestrutura dos poderes judiciários dos estados, não é verdade? Que diz assim, quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá, o verbo está no imperativo, deverá estar acompanhado por especialista. Então, todo o processo em que tenha fato de abuso ou de alienação parental deve vir acompanhado de especialista, que seria psicólogo ou assistente social. Aqui no nosso estado nós temos uma equipe fortíssima de assistente social e psicólogo, não é verdade? Eu confesso que não sei
no interior de estados menos favorecidos, como o Rio de Janeiro. O interior de estados menos favorecidos do Rio de Janeiro, se em toda a comarca longínqua terá esse psicólogo e esse assistente social. Acho que isso é bom porque vai incentivar os poderes judiciários a abrirem concursos, né, e aumentar o seu quadro de psicólogo. Por exemplo, lá, não sei se há psicólogo para a comarca de Cambuci, Itaocara e Santo Antônio de Pádua. Talvez seja também uma solução, já que o movimento deve ser menor para cada uma delas, ou é um regional que atende? São 200 psicólogos no estado. 5 na capital. Pois é. Talvez o melhor seja fazer um regional, que aí ele vai, porque também Cambuci não vai ter processo de alienação parental cotidianamente, não é verdade? Eu me lembro que foi a minha primeira comarca, Cambuci, que tinha uma falência que ninguém queria acabar, e eu disse, não pode acabar, porque senão vai ser uma comarca sem falência. Quer dizer, todo mundo cultivava aquela falência, não é verdade? A falência de não sei quantos andares que tinha da falência. Né? E aí é um verdadeiro delírio, hein? Tem as salas especiais, que é o depoimento sem dano, não é verdade? Enfim, há toda uma entourage em cima disso, mas eu talvez veja que os estados menos favorecidos que o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, talvez tenham mesmo que se reaparelhar para poder dar esse atendimento que é extremamente louvável. Após o litigioso, vem lá, entre os procedimentos especiais, é regulado no capítulo 16 os procedimentos de jurisdição voluntária. E, na seção 6, o Código trata de quê? De separação e divórcio consensual, extinção consensual de união estável e alteração do regime de bens do matrimônio. Eu, particularmente, achei que a técnica não foi muito boa, misturar, por exemplo, alteração de regime de bens no mesmo capítulo que trata de separação judicial e divórcio. Acho que poderia isolar esse artigo, não seria o primeiro capítulo ou seção do Código que tem um único artigo, por exemplo, na execução contra a Fazenda Pública, é um único artigo. Então, acho que deveria ter um capítulo autônomo. Mas, enfim, está aqui essa matéria toda concentrada, não é? E vai dizer lá o 700, é o 731. Ele vai dizer a homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges. E aí vem trazendo mais ou menos semelhança do que já existe no CPC atual, né? A descrição e a partilha, pensão alimentícia, guarda dos filhos, regime de visita, contribuição. E permite que a partilha seja feita a posterior, se não houver acordo entre eles. O 732 traz uma norma de aplicação dessas normas tratadas para separação, também a união estável, diz as disposições relativas ao processo de homologação judicial, de divórcio ou de separação judiciais, aplicam-se, e aí o legislador brasileiro teima nesse no que couber. Eu acho que isso é lógico, só pode caber o que não cabe, você não pode colocar onde não cabe o que não cabe, quer dizer, ou cabe ou não cabe, então tem o no que couber. Mas tá bom, nós gostamos do no que couber, fica lá, aplica-se no que couber ao processo de homologação e extinção de união estável. Então, aqui também essa seção é toda dedicada também para constituir a extinção de união estável consensual. O 733 ele vai tratar de divórcio e separação consensual e extinção de união estável extrajudiciais. Né? Extrajudiciais. Aqui é uma novidade que eu não sei se vai estabelecer, gostaria também de ouvir os processualistas, porque diz assim, o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção de união estável, não havendo, nós sempre tivemos não havendo incapaz, filho incapaz. Aqui diz, não havendo nascituro ou filhos incapazes. Quer dizer, a existência de nascituro pode inviabilizar uma separação extrajudicial, talvez isso possa trazer algum complicador, não é? O oficial lá do cartório de nota do tabelião talvez vá, para se precaver, pedir uma declaração de que médico de que ela não está grávida, seria uma medida, né? Também, quando falei lá na Norega para o pessoal de cartório, eles também acharam que seria conveniente fazer essa exigência para homologar, pedir uma declaração do médico que ela não se encontra grávida para não incidir nessa hipótese que a lei exige que não exista nascituro. Essa escritura não depende de homologação judicial e ela
o parágrafo primeiro até tem uma redação melhor do que o texto atual e do que a resolução 35 do CNJ, porque diz, e constitui título hábil para qualquer ato de registro, sublinha essa parte aí, ato de registro. E aí pode ser para Detran, banco, levantamento, etc. Foi uma expressão mais ampla e me pareceu também bastante interessante. Reitera mais uma vez a presença de advogado e defensor público. E o 734 vai tratar da alteração do regime de bens, e diz lá que a alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente. Há uma discussão, uns entendem que não precisava apresentar justificação, em petição assinada por ambos os cônjuges, logo não é possível alteração de regime de bens unilateral, na qual serão expostas as razões que justifiquem a alteração, ressalvado o direito de terceiros. E aqui determina a intimação do Ministério Público quando há pedido de alteração de regime. Tá? Permite aqui que as partes pleiteiem um meio alternativo de divulgação, e aí pode-se usar as redes, internet, etc., 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 e diz que isso daí será mandado de averbação aos cartórios do registro de imóveis, registro de empresa público de empresas mercantis. Nessa questão do regime de bens, alteração do regime de bens, há uma dúvida se essa sentença ela teria efeito ex nunc ou ex tunc, se seria para frente ou para trás. Me parece que ela, em alguns casos, inexoravelmente, terá que retroagir a data do casamento sob pena de ser absolutamente ineficaz. Se eu sou casado pelo regime da comunhão parcial, o que significa isso? Tudo que existe antes do casamento não se comunica, tudo que nós adquirimos durante o casamento se comunica, não é isso? Se eu modifico esse regime para o regime da comunhão universal, o que significa? Que tudo que eu adquiria antes do casamento se comunica e tudo que você adquiria antes do casamento se comunica. Aliás, é por isso que a lei, tanto o Código Civil como o CPC, fala ressalvado o direito de terceiros. Quando se diz que ressalva o direito de terceiro, é exatamente porque terá efeito retroativo, porque se for só efeito ex nunc, não há mais necessidade de ressalvar direito de terceiro, porque já vai constar lá, já vai estar averbado o novo regime de bens do casamento. Então, me parece que algumas hipóteses teria que ter. Eu verifico aqui que eu já estou falando há 40 minutos. Já está encerrando. Não é? E não, eu vou encerrar, porque eu teria que falar ainda, teria os alimentos, teria ainda que falar na questão do ausente, falar na tutela, dos interditos, combinar tudo com o estatuto da pessoa deficiente, enfim, não é verdade? É o verdadeiro delírio. Eu me lembro, mais uma vez, daquela piada antiquíssima, o Alexandre Câmara devia ser bebê quando ouvia essa piada, parece que era do Fux, quando a gente participava daqueles congressos aqueles congressos lá do James Tubens-Lack, em que ele diz que a professora chegou para o Juquim e falou: Juquim, eu quero testar o seu poder de síntese. E você terá aqui uma só frase: louvar a Deus, ao sexo e à nobreza. Tudo em uma só frase. Juquinha pensou, pensou e construiu. Ai, meu Deus, como foi bom, suspirou a princesa. Muito obrigado a todos. Vamos agora para as palestras verdadeiras.